agradecer, né, o professor Antônio, doutor Antônio, agradecer o AB, Antônio, professor Antônio, doutor Antônio, tem muito carinho, há muitos anos, né, professor Antônio? Em 2007 nós terminamos o mestrado, já faz um tempo, e o interessante é que quando a gente se dedica a um tema, estuda um tema, trabalha com esse tema, depois de muitos anos as pessoas ainda nos vinculam ao tema, né, Antônio? Então, é interessante, eu agradeço o convite de estar aqui para falar sobre um tema que é mais comum do que parece, mas nem sempre nós, advogados, temos acesso a informações, ao conhecimento dessa temática. Então, agradecer ao professor Antônio, agradecer a doutora Marina, a professora Marina, a Kátia por estar aqui, né, e por também me ajudar a falar sobre o fenômeno do tráfico, falar um pouco sobre a questão da justiça relacionada ao tráfico. É um tema que eu gostaria de poder parar de falar sobre ele, né? Eu não gosto de estudar tráfico de pessoas, mas acho que é importante estudar essa temática para contribuir, colaborar, para que a gente tente, de alguma maneira, eliminar, diminuir e encontrar os melhores caminhos, tanto para conhecer o fenômeno do tráfico de pessoas, que está longe de ser eliminado, e também para poder atuar da melhor maneira possível como profissionais, como pesquisadores, como acadêmicos. Tá? Então, agradeço e vou passar um pouco sobre como que eu imaginei, né, essa nossa fala. Primeiro, falar um pouquinho sobre a contextualização desse fenômeno social do tráfico de pessoas. A gente fala em tráfico de pessoas e imagina ou coloca, né, já de cara um crime, né, um tipo penal. Mas antes dele ter um tipo penal, ele é um fenômeno social que a gente precisa compreender muito bem para que ele possa, de verdade, ser bem identificado e, inclusive, entender o que está por trás dele, muitas vezes, na proteção das próprias vítimas. Né? Vou falar um pouquinho também sobre o marco normativo internacional do tráfico e do enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, falando um pouquinho também sobre como é que o Brasil vem entendendo, né, desde um determinado momento, quando ele internaliza um documento internacional, como é que ele vem construindo a sua política pública. Vou tentar fazer isso tudo em 20 minutos. Então, venham comigo, né, guardem as perguntas e no final a gente conversa sobre essas questões. Então, começar dizendo o seguinte, né, o tráfico de pessoas, ele é um fenômeno social. Ele é um fenômeno que está vinculado à exploração de pessoas. E por ser uma violação de pessoas, ele está vinculado à temática da violação de direitos humanos. Toda vez que alguém se utiliza de uma outra pessoa para explorá-la, levando em conta todos os elementos que o crime, que o tipo penal e que o fenômeno entende como tráfico de pessoas, a gente está falando de uma situação de exploração de pessoas e de violação de direitos humanos. É claro que eu vou daqui a pouquinho definir o que a legislação traz como tráfico de pessoas. E a gente tem algumas diferenças entre o que o direito internacional traz como definidor do que seria o tráfico de pessoas e o que o Brasil entendeu, né, a partir de um determinado momento, e o que entende hoje como sendo o que é o tráfico de pessoas. Algumas diferenças que depois eu vou trabalhar com vocês. Mas entender, então, antes de falar do tráfico de pessoas como um crime, entender que ele é uma forma de explorar pessoas, que traficar, ele é um fenômeno social, ele é uma forma de explorar pessoas, e que essa forma de exploração se dá de diversas maneiras, também nos ajuda a entender que o tráfico de pessoas ele é considerado uma forma moderna de exploração. O que sempre fica, né, em questão é, será que a gente realmente compreende os motivos que levam a esse fenômeno do tráfico de pessoas? Então, para a gente entender o que é o tráfico de pessoas, a gente precisa se localizar, né, no mundo. A gente vive num mundo globalizado, num mundo principalmente capitalista, que demanda de mão de obra barata, né, principalmente dos países mais vulneráveis, dos países dos países que estão em desenvolvimento. As pessoas, elas vivenciam relações de precarização, nas relações de trabalho, muitas vezes, nas próprias relações sociais. Os estados, né, pensando nos estados, países, né, estados nacionais, eles não conseguem garantir direitos, nem direitos individuais, nem direitos sociais.
quando conseguem, não conseguem na integralidade, o que acaba, muitas vezes, gerando tanto a migração econômica, que é o desejo de sair, né, e a gente vê populações, principalmente dos países em desenvolvimento, desejando ir para outros países, e isso caracteriza vários fenômenos migratórios, entre eles a migração econômica, que é essa migração que eu viajo para mudar para um outro país e criar uma nova vida, como também as diversas formas de migração forçada, entre elas o tráfico de pessoas. É claro que aqui a gente não vai ter tempo de falar de todos esses fenômenos, mas é importante que a gente localize onde é que o tráfico de pessoas se encontra, né? O tráfico de pessoas, ele é um fenômeno multicausal, ele tem uma temática de interseccionalidade de gênero, de raça e de classe, que a gente precisa compreender para entender quem são as potenciais vítimas de tráfico e quais são esses perfis de vítimas de tráfico. Não existe um único perfil de vítima, né? Existem muitos perfis e a gente precisa entender esse fenômeno para poder caracterizar essas vítimas da melhor maneira. Quando a gente fala de interseccionalidade, eu vou falar desse conceito, né? Ele não é um conceito jurídico, e quando a gente fala do tráfico de pessoas, e é por isso que esse tema sempre me encantou, a gente precisa olhar para ele desde uma perspectiva multidisciplinar. O advogado sozinho, ou o jurista, ele não consegue, muitas vezes, explicar fenômenos ou compreender fenômenos. Ele precisa de outras ciências para auxiliá-lo nisso. Então, o profissional do direito que atua na área de tráfico, ele precisa do assistente social, ele precisa do psicólogo, ele precisa do antropólogo, ele precisa de vários atores que ajudam a entender esse fenômeno e a caracterizar esses diversos perfis de pessoas que, de alguma maneira, sofrem, né, e vivenciam situações de tráfico. Quando a gente fala desses públicos vulneráveis, ou dessas pessoas que podem ser as pessoas que vão ser vítimas de tráfico, a gente está falando da incorporação de um outro conceito, que o protocolo de Palermo, que é a normativa internacional que eu vou falar daqui a pouquinho, traz. Ele fala de vulnerabilidade, só que a vulnerabilidade não é um conceito jurídico, ele é um conceito que surge de muita ciência, né? Ele surge principalmente com a área da saúde. A questão da vulnerabilidade das pessoas, ela surge para explicar, por exemplo, os públicos vulneráveis, que eram os principais públicos contaminados pela AIDS, lá na década de 1970, 1980, né? Quando surge aquela questão toda da AIDS. Então, é um conceito que vai sendo construído a partir de diversas ciências. E a gente precisa desse conceito para entender também quem são os públicos vulneráveis ao tráfico de pessoas. Pode aparecer no escritório de alguns de vocês, quando vocês estiverem atuando, ou quando vocês estão atuando já, se já forem advogados, né? Pode aparecer uma pessoa que é uma vítima de tráfico e eu preciso ter os elementos para entender o fenômeno, para entender que aquela pessoa pode estar sendo uma vítima de tráfico, né? Então, a vulnerabilidade, que é uma suscetibilidade ao tráfico, ela pode ser uma vulnerabilidade biológica, então, por exemplo, uma pessoa que tem uma certa deficiência, ela pode ser vulnerável a uma situação de tráfico, ser colocada numa situação de vulnerabilidade, ou é uma vulnerabilidade social que é construída, né? A vulnerabilidade construída, ela pode ser social, ambiental, cultural, há vários tipos de vulnerabilidades que podem ser construídas. E, principalmente, a vulnerabilidade, ela é produto de uma negativa de direitos das pessoas, né? Ela não é uma fragilidade irreversível, ela pode ser revertida, e é por isso que a gente tem que lutar para que as pessoas tenham direitos, para que elas não se transformem vulneráveis nas condições ou em situações de tráfico, né? É uma condição, a vulnerabilidade histórica e social, com uma participação decisiva nas relações de poder existentes. Então, quem tem menos vulnerabilidade pode se apropriar ou pode vulnerabilizar pessoas que estão em menor condição ou em mais situação de vulnerabilidade. Estar vulnerável gera nas pessoas estratégias de sobrevivência, como migrar ou aceitar um convite, que pode ser um convite de exploração, né, e se transformar numa situação de tráfico. Alguém que aceita ir, por exemplo, trabalhar num outro país, sem saber exatamente quais são as condições, né? Ele está, talvez, aceitando um convite para ser explorado no destino final. Isso é uma vulnerabilidade ao tráfico, que a pessoa não é vulnerável porque ela é vulnerável, ela se torna vulnerável em função de uma realidade a qual ela está inserida. Só que o direito, muitas vezes, não olha para esses detalhes, né? Os processos não conseguem olhar para esses detalhes.
Então, o profissional do direito tem que estar preparado para poder caracterizar essa vítima e mostrar que ali pode haver, sim, uma situação de tráfico de pessoas. Eu vou tentar pular um pouco essa parte de vulnerabilidade, mas ela é muito importante. Percebam como ela é importante para caracterizar essa questão das vítimas, né? A questão da pobreza, a desigualdade, a discriminação, o racismo, a violência de gênero, né? Tudo isso traz ou coloca populações em situação de vulnerabilidade. Eu vou dar um outro exemplo. A questão da falta do status legal para estar num determinado país. Quando uma pessoa está numa condição de irregularidade documental, ela pode estar numa condição de vulnerabilidade que a leva a uma situação de exploração e pode levá-la a uma situação de tráfico. Por exemplo, uma criança, ela é considerada intrinsecamente vulnerável ao tráfico, né? E a diversas situações de exploração. Então, por exemplo, viajar desacompanhado, sem uma certidão de nascimento, tudo isso pode colocar uma criança numa condição de vulnerabilidade que pode levá-la a uma situação de tráfico. Ok? Então, para fechar um pouquinho essa coisa do conceito, né, ou do fenômeno do tráfico, muito rapidamente, eu tentei trazer para vocês alguns elementos que são importantes para a gente entender esse fenômeno. Agora, qual é o principal, ou quais são os principais marcos normativos da temática do tráfico de pessoas? É claro que existe uma série de outras normativas, que eu não vou ter tempo de trabalhar aqui, que trazem alguns conceitos sobre tráfico de pessoas, na verdade não conceitos, mas que definem, por exemplo, o tráfico de mulheres brancas, né, lá do início do século de 1900 e pouco. São alguns dos tratados que, de alguma maneira, tentavam regulamentar essa situação desse tráfico de pessoas, mas que tinham uma outra perspectiva, né? A partir de 2000, se cria uma convenção na perspectiva de se combater o crime organizado transnacional, e se criam 3 grandes protocolos, que são o protocolo de prevenção, repressão e punição ao tráfico de pessoas, que é o protocolo de Palermo, que é o que a gente vai abordar hoje, que é o que regulamenta, de alguma maneira, o tráfico de pessoas, que é o que traz um conceito mais atual do tráfico, e é a partir desse conceito que os estados internalizam o conceito do tráfico, criam na sua normativa interna o que deveria ser, ou o que se padronizaria como sendo o tipo penal, ou o conceito do tráfico de pessoas para cada estado, né? O outro protocolo é o protocolo contra o tráfico ilícito de imigrantes, que seria aquilo que a gente conhece como os coiotes, né? O tráfico de imigrantes, um terceiro que recebe dinheiro para permitir a entrada de uma outra pessoa em um outro estado. Isso é completamente diferente do tráfico de pessoas, porque no contrabando de imigrantes eu não tenho a pretensão de explorar essa pessoa no destino final, eu só tenho a pretensão de ganhar dinheiro no transporte dessa pessoa, permitir que essa pessoa atravesse a fronteira quando ela não preenche os requisitos para fazer aquilo. Então, exemplo, o que acontece muito com os coiotes que ganham dinheiro para levar pessoas para os Estados Unidos. Isso é muito diferente do tráfico de pessoas, que é alguém que engana ou se aproveita de uma pessoa para explorá-la no destino final. Tá? É o que acontece, por exemplo, com muitas mulheres que são enganadas e são levadas para o exterior com promessas de trabalho, quando, na verdade, essas mulheres são levadas à prostituição, à exploração sexual, né? E o outro protocolo que compõe essa convenção do crime transnacional é o de fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, drogas e tráfico de armas. Eu esqueci de colocar ali as drogas. Então, vejam, são 3 grandes crimes que se entendeu ser ou caracterizar os crimes organizados transnacionais. Isso foi uma escolha política, né, dos estados que construíram esse tratado. Eles poderiam ter escolhido outros crimes, né? Que por trás disso tem uma outra história, que é a história, de repente, de também criminalizar um pouco a migração. Mas isso eu não vou ter tempo de conversar com vocês. É importante a gente saber que o marco hoje normativo que aborda o crime transnacional é a convenção, junto com os protocolos, que regulamenta internacionalmente o tráfico de pessoas, tá? Esse protocolo de Palermo, ou seja, só o protocolo do tráfico, ele traz um conceito do tráfico de pessoas e ele diz assim, que o tráfico de pessoas, é claro que eu desmiucei ele, né? Eu cortei o conceito para ficar mais fácil. Ele diz que, para que haja tráfico de pessoas, eu preciso ter um ato, um meio e uma finalidade. A finalidade sempre tem que ser a de exploração da pessoa. E esse protocolo de Palermo, ele diz que a exploração das pessoas podem ser, no mínimo, então ele deixa aberto para várias finalidades,
exploração da prostituição de outra pessoa, exploração sexual, exploração do trabalho, outras situações análogas à escravidão, a extração de órgãos, onde, no mínimo, eu posso ter outras modalidades que os estados percebam como situações de exploração. Só que não serve só eu ter exploração. Eu tenho que ter a captação de uma pessoa ou o transporte de uma pessoa com a finalidade da exploração. O translado, a acolhida de uma pessoa com a finalidade da exploração. A recepção de uma pessoa com a finalidade da exploração. Tomada isso, eu tenho que ter um meio, que é a ameaça da pessoa, ou uso da força, né? Outras formas de coação da pessoa, rapto, fraude, engano, e assim vai. Né? E ele coloca num dos meios, ele diz, abuso de uma situação de vulnerabilidade. E aí a gente fica na mão, né? Porque o que é o conceito de vulnerabilidade? Existe um conceito jurídico sobre o que é vulnerabilidade? A gente não tem. Então, a gente precisa se apropriar de outros conceitos de outras ciências para incorporar isso e mostrar, né, ao judiciário, quando a gente leva uma situação de tráfico, que ali há uma situação de vulnerabilidade. O que pode ser uma situação de vulnerabilidade? Por exemplo, uma situação de uma mulher que é enganada em função da sua condição social, em função da sua condição familiar, em função da sua condição individual, é uma pessoa que já sofreu uma série de violências, etc, etc, etc. Estou trazendo situações hipotéticas, né? Cada caso é um caso. E o difícil, né, é a gente ter um olhar, né, no sentido de realmente se olhar para aquela situação como uma situação de tráfico. Isso é o grande difícil. A prova disso é muito difícil. Agora, esse é o conceito, né, o conceito do protocolo de Palermo. Agora, onde é que se localiza esse marco normativo? Esse marco normativo, ele se localiza dentro de outros fenômenos de deslocamento de pessoas. A migração em geral, a migração ela não é proibida, né? Migrar não é proibido. É claro que a migração ela fica restrita ou ela fica limitada ao que os países vão aceitar como pessoas que eles querem que entrem, então eles criam políticas migratórias, seja no sentido de facilitar ou seja no sentido de restringir, mas o direito da migração, ele é um direito para todos, deveria ser um direito para todos. Tá? O refúgio, ele é uma outra modalidade, que é completamente diferente, é uma modalidade que foi regulada lá em 1951, em função da Segunda Guerra Mundial, né? Também não vou conseguir falar hoje, mas se vocês quiserem, depois a gente monta uma só para falar sobre as modalidades, né? A questão do contrabando de imigrantes, que eu rapidamente expliquei para vocês, que é aquela diferença entre o tráfico de pessoas e o contrabando de imigrantes, que é um fenômeno completamente diferente, que não pretende a exploração das pessoas no destino final, e a gente tem o tráfico de pessoas, que em inglês a gente chama de trafficking, né? Que é nada mais nada menos do que o tráfico de pessoas que a gente conhece, que a gente está acostumado a ver, inclusive em algumas novelas, né? Algumas novelas retrataram muito bem a temática do tráfico de pessoas. A gente tem, no Brasil, duas normativas que, uma internaliza o protocolo de Palermo, que é o decreto 5.017 de 2004, e a gente tem como lei mais atual a lei 13.344 de 2016. Eu vou falar da lei 13.344, mas é importante que vocês saibam que são essas duas normativas mais atuais que regulamentam a temática do tráfico de pessoas. Só para ver como é complexo a gente falar de tráfico de pessoas, a gente está dentro de uma comissão de direito internacional, né, Antônio? Não é isso, professor Antônio? Então, vejam como é complexo, né? Vejam como é complexo a gente falar sobre o regime internacional do tráfico de pessoas. O regime do tráfico é essa parte rosinha que vocês estão vendo. Eu não sei se vocês venham passando mal em cima. Essa parte rosinha é o que a gente chama, né, na teoria, na academia, o regime complexo do tráfico de pessoas. Ele não é um regime internacional simples. Ele é complexo porque ele tem a intersecção de outros regimes. A gente tem um regime de direitos humanos, a gente tem um regime de migração, a gente tem um regime do crime organizado, que é aquele regime que eu mostrei para vocês, que foi construído pela Convenção do Crime Transnacional e dos protocolos, e a gente tem um regime internacional do trabalho. Vejam, são regimes paralelos, que têm temáticas diferentes do tráfico de pessoas, mas que eles convergem em alguns pontos. Então, exemplo, as convenções contra a escravatura e as convenções de direitos humanos que protegem os direitos das pessoas são normativas que interagem com o regime do tráfico.
No âmbito das migrações, tanto a Organização Internacional de Migrações, que é a OIM, como as convenções relacionadas à migração, estão vinculadas ao tráfico, na medida em que o tráfico de pessoas, apesar de ele não ser só uma modalidade migratória, ele precisa ter exploração para que seja considerado tráfico, ele está dentro de um contexto de deslocamento de pessoas, né? Ou ele pode estar no contexto de deslocamento. No âmbito do trabalho, a gente tem a OIT, com a Convenção das Piores Formas de Trabalho Infantil, pensando na questão do tráfico de crianças, as convenções da OIT específicas sobre a questão da proteção do trabalhador, né, migrante, que é a Convenção dos Migrantes Trabalhadores, que muitos países ainda não ratificaram, mas o Brasil, por exemplo, já ratificou. E aqui a gente tem o regime do crime organizado transnacional, a gente tem a Convenção do Crime Transnacional e principalmente o Protocolo de Palermo. Vejam que para cada um deles a gente tem uma organização internacional que também dialoga, né? A OIM, a OIT, a ONU-DC, principalmente, né, o Departamento de Direitos Humanos, o Alto Comissariado de Direitos Humanos, que tem hoje uma pessoa focal para discutir a temática do tráfico de pessoas. Então, vejam como é um regime extremamente complexo, um fenômeno que, às vezes, a gente acha que ele não é tão complexo assim, ele tem uma vinculação com uma série de outros fenômenos. Aqui a gente está falando do regime complexo internacional. A gente poderia falar também, dentro desse grande regime complexo, de regimes regionais. A gente tem um regime regional aqui na América, da OEA, do Mercosul, para falar de dois, temos outros, e esses regimes dialogam com a temática do tráfico de pessoas. Tem normativas, relatórios para discutir a temática do tráfico. Então, vejam, eu tenho um regime global, que muitas vezes eu, como país, assumo, né, e responsabilizo, internalizo essas normativas, mas eu também tenho regimes regionais que eu também preciso, que eu, obviamente, aceito, internalizar e respeitar. Se eu pegasse um outro país europeu, por exemplo, além do regime global, ele também está vinculado ao regime europeu, por exemplo, a União Europeia, o Conselho da Europa, o CDE, e assim vai. Estou dando dois exemplos de regimes complexos regionais para vocês verem como estudar, trabalhar a temática do tráfico, enfrentar o tráfico de pessoas é bastante complexo, né? E cada regime pensa de um jeito, cada regime tem os seus interesses próprios, tanto políticos como normativos, né? Seus interesses do que proteger, como proteger e de que maneira. Ok, falando então dessa coisa dos regimes, quais são as principais modalidades que a gente identifica de tráfico de pessoas? Então, a gente tem a exploração sexual, né? E aqui eu não vou tratar a prostituição igual à exploração sexual, mesmo que algumas pessoas possam entender ela como sendo a mesma coisa, tá? Existem doutrinas que entendem que a prostituição ela pode ser livre, pode ser uma atividade, o que não pode haver é a exploração do trabalho de uma outra pessoa no âmbito da prostituição. Isso é uma corrente doutrinária que pensa assim. Não estou me posicionando, só estou trazendo o que existe, né, como corrente doutrinária. Agora, toda vez que uma prostituição se transforma em exploração, aí não há discussão com nenhum grupo doutrinário, é tráfico de pessoas. Né? Toda vez que alguém explora alguém, é tráfico de pessoas. Então, a exploração sexual é uma modalidade, a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo também é uma modalidade de tráfico. Transportar alguém, enganando essa pessoa, aproveitando-se de uma situação de vulnerabilidade para a remoção de um órgão, para a extração de um rim, por exemplo, a pessoa está vendendo um rim, é tráfico de pessoas para fim de extração de órgãos. Okay? Isso, a gente teve uma CPI que aconteceu no nosso congresso, onde houve um estudo de um caso de tráfico de pessoas para extração de órgãos. É interessante vocês, se tiverem curiosidade de continuar estudando sobre esse tema, e tiverem interesse em estudar, procurem os anais da CPI, tem muita documentação, e a partir dessa CPI, a gente conseguiu, na nossa normativa atual, que eu vou falar agora daqui a pouquinho, introduzir outras modalidades. Até 2016, a gente só falava do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. A partir de 2016 é que a gente amplia essa modalidade para outras modalidades. Outra modalidade importantíssima no Brasil é a exploração laboral, né? Escravidão ou a servidão por dívidas. Alguém que se aproveita de outra pessoa, ou a engana, ou a deixa em situação de escravidão, né, forçada, para fins de ganhar dinheiro sobre o trabalho dessa pessoa, é tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Exploração do trabalho. Recentemente, a gente tem visto muitos casos de mulheres que são encontradas em residências, inclusive de famílias
ricas, né, trabalhando em situação de servidão ou de escravidão, o trabalho doméstico. Isso é tráfico para fins de trabalho, né? Trabalho doméstico, é fins de escravidão. A pessoa está ali há anos, né, às vezes desde criança, e ela ou ganha um salário miserável, ou não ganha salário, não tem nenhum direito trabalhista, não está registrado, nem nada. Isso caracterizaria tráfico de pessoas para fins de escravidão, tá? Ou de trabalho forçado. Outra modalidade é a adoção ilegal, né? A gente, na CPI, teve um caso muito interessante, que é o caso da Isabela. O nome dela não é Isabela, né? O nome brasileiro dela é Isabela. Foi uma menina que foi... a mãe dela foi enganada, dizendo que ela havia falecido, e a filha, ela foi retirada e foi vendida para uma família na França. Depois ela descobre isso e acaba querendo descobrir quem é a sua família. A história dessa moça, inclusive, virou uma série do Netflix, não, tô mentindo, do Globoplay, chama Isabela, né? Que é um caso do tráfico dessa menina. É um caso real, é o caso da história dela. E a partir da história dessa moça, a gente incorpora na nossa legislação o tráfico de pessoas para fins de adoção ilegal. Então, se tiverem interesse também, e tiverem falar o Globoplay, assistam a série que fala da Isabela, o caso da Isabela. Outra modalidade é o casamento forçado, né? Mulheres que são meninas, principalmente, que são a se casar. A mendicância não é tão comum a gente identificar isso, a gente vê a pessoa pedindo dinheiro e acha que ela está pedindo dinheiro, mas existem redes que obrigam pessoas a pedir dinheiro, e essas pessoas, no final do dia, têm que levar uma quantia X, senão elas ou apanham ou são escravizadas, né? Ameaçam as famílias dessas pessoas, etc, etc. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, há uma situação muito séria de pessoas que são levadas do Paraguai para Foz do Iguaçu para pedir dinheiro. Mas não é para pedir dinheiro para eles próprios, é para uma rede, né, que os obriga a fazer isso. Então, é real, isso acontece mesmo, né? E uma modalidade bem atual, se vocês colocarem aí no Google, tráfico de pessoas, caso Bitcoins, vocês vão ver situações que foram identificadas de pessoas brasileiras de vários estados que foram levadas para países da Ásia, obrigados a trabalhar em regime de total escravidão, eles não podiam sair, eles trabalhavam dentro de um lugar, fechados, para vender, digamos assim, bitcoins para pessoas. Né? Nesse caso, tomou uma dimensão enorme, porque eram países onde não havia nem rede de embaixadas brasileiras, e as organizações internacionais tiveram que atuar em pessoas que conseguiram fugir e conseguiram denunciar. Então, vejam que são casos muito reais, né, atuais, que acontecem nada mais do que pela exploração de pessoas. Diga, Antônio. Verônica, tem um caso que eu sempre passo para os alunos quando eu dou aula de Direito Internacional, que é o caso de uma embaixadora das Filipinas que trouxe uma empregada, né, aqui para o Brasil. Essa empregada estava trabalhando aí na condição análoga a escravo, né? E ela conseguiu sair porque ela fugiu da embaixada, né? Então, é o que você falou, existem casos e casos aí, e nós não temos, né, não temos o conhecimento disso. Mas eu sempre trago para os meus alunos esse exemplo. Sim, esse é um exemplo que fica, né, para a história, assim. Inclusive, isso é um caso interessante, Antônio, que você lembrou, porque a gente está falando de uma pessoa estrangeira, porque ela é uma pessoa da Filipina, que foi traficada para o Brasil. O Brasil é competente para julgar essa situação? A menina estava dentro da embaixada, teoricamente o Brasil não tem jurisdição, né? Mas quando ela escapa da embaixada, o Brasil acaba tendo jurisdição para atuar nesse caso, né? E uma situação de tráfico de pessoas, sim. Então, já nem até um case, assim, né? Nem é bem assim mais, né? Agora as embaixadas, elas são consideradas território brasileiro. A história de que embaixada é território estrangeiro não existe mais. Né? Sim, Então, existia esse mito, né, que as embaixadas são territórios brasileiros. Então, eu posso cometer um crime lá dentro da embaixada que não tem problema nenhum, não é bem assim, né? Não, depende do que, né? Depende do que acontecer dentro da embaixada, sim, é competência brasileira. Mas eu digo que algumas questões que são o Brasil, teoricamente, não teria jurisdição, nesse caso, também não teria, mas se dizia isso, o Brasil não tem interferência em nada disso. E tem. E essa embaixadora, ela
pegou o passaporte, né, dessa empregada e não deixava ela sair de jeito nenhum. Sim. E ela foi, inclusive, ela foi flagrada, né, pelo circuito de segurança da embaixada, agredindo a empregada. Isso Enfim. Então, mas são situações como essas, né, as que, de alguma maneira, nos colocam, né, sempre com um radar muito ligado. É claro que existem diferenciações entre também o que é tráfico de pessoas e o que é trabalho forçado, né? A intencionalidade e a forma como o fenômeno se dá pode mudar. A gente pode caracterizar como exploração do trabalho, né? Trabalho forçado, por exemplo, ou o tráfico para o trabalho forçado. Antes de falar do Brasil, né, e eu também nem sei mais quanto tempo eu tenho, vai me falando, Antônio, porque se deixar eu falo mesmo, né? E eu quero também, claro, que a professora Kátia, que a doutora Kátia fala. O conceito de interseccionalidade, eu falei das modalidades, e ali a gente começa a identificar os perfis, né? Os possíveis perfis. E dentro de cada um desses perfis, há muitos perfis. A interseccionalidade, que é um conceito que não é jurídico também, né? Ele nos ajuda a entender como as vulnerabilidades elas vão se somando, né? Elas vão como se fossem camadas que vão se somando a essa vulnerabilidade. Então, a interseccionalidade nada mais é do que elementos que se relacionam e se sobrepõem, afetando grupos de pessoas de maneira única e complexa. Eles se interconectam e se reforçam mutuamente, né? Diferenciar essas nuances permite compreender e abordar a discriminação em sua totalidade, em vez de tratá-la de forma fragmentada. Quando eu olho para uma mulher negra ou um homem negro, eu não posso olhar só para a questão racial. Eu tenho que ver se há outros elementos que também fazem com que essa pessoa some, né, interseccionalidades. Então, exemplo, se eu pego uma mulher negra migrante, ela é diferente de uma mulher negra. E ela é muito diferente, ou tem menos vulnerabilidade do que uma mulher branca, por exemplo. Se eu comparar uma mulher com um homem, mulher branca com um homem negro, também há diferença de vulnerabilidade, né? Há uma soma de vulnerabilidades que vão se dando. Isso não sou eu que estou falando, né? São os dados que mostram que as mulheres negras, por exemplo, são mulheres que mais sofrem violência, são os dados da segurança pública, né? O mapa da violência traz esses dados. Sou eu que estou falando isso. Quem sou eu? Dados trazem isso. Então, se eu pego uma mulher negra deficiente, né, com uma deficiência, ela é mais vulnerável do que uma outra mulher. Se eu pego uma mulher negra que tem uma orientação sexual diferente, ela é mais vulnerável ainda. Né? Então, essa interseccionalidade é importante a gente entender para compreender essa questão dos perfis que vão se somando às vulnerabilidades, à caracterização das vítimas de tráfico. É claro que não é toda mulher negra que é vítima de tráfico, ou toda mulher deficiente, ou todo homem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a interseccionalidade, esse conceito, nos ajuda a entender elementos que muitas vezes vão se somando para caracterizar os diversos perfis de violência. Né? Agora, o que o Brasil vem fazendo, né, em relação ao tráfico de pessoas? Maravilhoso, tem um marco normativo, a gente já entendeu qual é o fenômeno, o que o Brasil tem feito? E aí eu construí um mapinha, uma linha do tempo, né, para mostrar para vocês o que o Brasil fez de mais importante, pelo menos até agora. Em 2000, surge o Protocolo de Palermo, que é aquele documento internacional que a gente viu, né, que é o protocolo vinculado à Convenção do Crime Transnacional. Em 2004, é que o Brasil ratifica. Vocês, alunos de Direito Internacional, advogados da área internacional, sabem que qualquer tratado, por maravilhoso que ele seja, ele não tem valor nenhum dentro do Brasil se ele não é internalizado através do processo de ratificação, certo? Não sei se o Antônio já falou sobre isso, mas o processo de ratificação ele é o processo fundamental para que um tratado tenha validade dentro do país. No caso, o Brasil somente adere ao Protocolo de Palermo em 2004. Já em 2006, ele cria um primeiro documento, que é a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e a partir dessa política, ele delineia, né, ele faz um delineamento do que ele quer construir para efeitos de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil. E aí ele vai criando os planos nacionais. Quando a gente estuda política pública, né, políticas públicas, a gente sabe que a gente precisa ter um marco referencial, né, de paradigmas, e a gente precisa criar planos. O plano é aquela coisa, aquela tal história. É uma ação com quem vai fazer, quando, indicadores para medir se aquilo realmente vai acontecer ou não, e dinheiro para poder fazer tudo aquilo. Isso é um plano, né? O Brasil já teve
Teve 3, estamos no 4º plano. Então, vejam, em 2001 foi o primeiro plano, em 2013 foi o segundo plano, em 2018 foi o terceiro plano, e em 2024 foi o 4º plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu não vou ter tempo, claro, de falar de cada um deles, só vou dizer importante, no primeiro plano se cria uma rede nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem, dentro do aeroporto de Guarulhos, um posto humanizado de atendimento a migrantes, que foi criado pela política do tráfico e que tem a pretensão de identificar vítimas de tráfico que chegam ao aeroporto ou recepcionar vítimas que são encaminhadas por uma rede de fora do país, e recepciona essas vítimas e as reencaminha, as reconecta com a rede interna. Né? Eu tenho uns mapinhas disso, eu não sei se vai dar tempo, mas depois eu posso mostrar para vocês. Então, a rede nacional é criada nesse momento. A gente tem aqui em São Paulo, né, o estado, em Guarulhos, o posto humanizado, e a gente tem em São Paulo, a nível estadual, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é um órgão responsável por articular os atores governamentais e não governamentais, judiciais e não judiciais, para tentar criar, né, uma grande rede de enfrentamento ao tráfico. Outra coisa que foi importante, em 2016, a criação da Lei 13.344, que é a Lei do Tráfico de Pessoas, logo após, em 2014, 2015, a CPI, que eu falei para vocês. Eu esqueci de colocar a CPI ali. Mas a CPI foi um marco importante no Brasil. Ele mostra, de alguma maneira, a Marina, acho que colocou ali o... Oi, Verônica, você acabou de mencionar, para o pessoal ver. Que é disso? Legal, obrigada, Marina. Então, a rede nacional, a Marina colocou ali o link, ali tem todos os núcleos e postos que existentes no Brasil. Então, a Lei 13.344, que é resultado dessa CPI, ela foi muito importante porque ela incorpora outras finalidades do tráfico. O Brasil e o mundo, de forma geral, só olhava para o tráfico de pessoas através do olhar da exploração sexual. Isso é histórico, porque se começa a olhar para o fenômeno do tráfico a partir da exploração sexual, mas se percebe que o tráfico não é só isso, né? O tráfico, ele fala de explorar pessoas de diversas modalidades. Vou passar para a lei, que acho que é importante, só para vocês entenderem as alterações legislativas que a gente teve. Em 1940, o nosso Código Penal, o artigo 231 falava do tráfico de mulheres. Depois, em 2005, então logo depois do Protocolo de Palermo, né, da incorporação, né, do Protocolo de Palermo pelo Brasil, a gente cria um tipo penal, inclusive, diferente, que é o artigo 231A, né, com letrinha. É difícil a gente ter, né? Não é tão comum a gente ter artigos do Código Penal com letra. Então, a gente tem o artigo 231, tráfico internacional de pessoas, então a gente percebeu que não é só a mulher, não são só mulheres que são traficadas, os homens também podem ser, né? E a gente criou o tráfico interno de pessoas, porque eu tenho duas modalidades. Eu posso ter o tráfico internacional, daqui para fora, como posso ter o tráfico interno. Então, eu tenho alguém que sai de São Paulo que vai para o Rio de Janeiro traficar, ou alguém que sai do Rio Grande do Sul e que vem para São Paulo ser traficado, né? Para diversas modalidades. Então, essa percepção vai mudando quando a gente começa a entender o fenômeno do tráfico e a situação de exploração das pessoas. Cada vez mais, por exemplo, eu não coloquei isso das mulas de drogas. Cada vez mais a gente encontra nos presídios femininos, principalmente os presídios de fronteira, mulheres vítimas de tráfico de pessoas para fins de tráfico internacional de drogas. Elas são mulas de drogas. Elas são vistas pela justiça brasileira como traficantes internacionais de drogas. Mas se você conversa com essa mulher, e tem uma pesquisa que fez isso, depois se vocês quiserem eu mostro para vocês, eu participei desse trabalho, a gente foi nos presídios e fez entrevistas com essas mulheres, a gente consegue perceber, através do histórico dessa mulher e das histórias que elas contam, como é que elas chegaram no tráfico de drogas, a gente percebe que elas nada mais são do que mulas de drogas, utilizadas pelo tráfico internacional de pessoas. Elas, se passassem, elas seriam utilizadas para outras finalidades aqui no Brasil. Então, elas levavam drogas, mas a finalidade era explorá-las diferente aqui quando elas chegassem no Brasil. Também há casos disso bem interessante aqui. E, então, depois, né, em 2009, a Lei 12.015 de 2009, ele já faz uma diferenciação. Ele fala o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e prostituição, porque ainda não é tão simples entender essa diferença né, as correntes, né, as correntes não entendem, ou entendem que há exploração sexual e prostituição, e outros entendem que sempre é exploração sexual. Então, essa diferença foi também mudada em 2009,
E aí, em 2016, a Lei 344 cria um novo paradigma de enfrentamento ao tráfico. O que fala a nova lei, né? Além de, obviamente, incorporar tudo isso que o Brasil já estava fazendo. Ele fala o seguinte, é o artigo 149A, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher uma pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de, então eu posso remover órgãos, tecidos ou partes do corpo, submeter a um trabalho a condições análogas a escravo, submeter a algum tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Vejam que no Brasil, e todo tipo penal é assim mesmo, ele precisa definir o tipo penal e dizer a modalidade é essa, e essa. Né? O tipo penal não pode deixar no tipo penal aberto qualquer modalidade exploratória. Já pensou se fosse assim? O direito penal pirava, né? Os juízes criminais, acho que morriam do coração, porque tudo poderia ser tráfico para fins de alguma exploração. Agora, isso também limita o Brasil, porque, por exemplo, a mendicidade, né, o tráfico para fins de mendicidade não aparece ali. Então, ainda temos uma dificuldade. O tráfico para fins de mulas de drogas também não aparece ali. Né? Então, eu não precisava chamar mula de drogas, poderia chamar, que existe em outros países essa modalidade, tráfico de pessoas para fins de criminalidade. Ou seja, eu trafico alguém porque ele cometa crimes para mim. Que pode ser tráfico internacional, que pode ser roubar alguma coisa para mim. Né? Então, isso acontece, alguns países já têm essa modalidade de criminalizar. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Antônio, eu não quero passar muito tempo. Se você puder... Pode falar. Podem me cortar, se for o caso. Só vou fechar, então, tudo bem? Porque senão não dá tempo da doutora Kátia falar. Eu então, sei. Se puder fechar... Eu vou fechar. Então, assim... Eu sei que tá interessante, mas... Não, eu sei, mas eu também não quero. Essa normativa, eu vou fechar com o seguinte, essa normativa específica do tráfico de pessoas, a Lei 13.344, ela traz muitas coisas inovadoras, né? Eu vou depois passar esses slides, viu, Antônio, para vocês também, para vocês compartilharem. Se vocês quiserem, a gente faz uma outra específica só para falar sobre a legislação do tráfico, mas tem coisas muito interessantes, novas, assim, né, inovadoras na legislação, que eu acho que é interessante. E outra coisa que é interessante é essa rede específica de enfrentamento ao tráfico de pessoas que foi criada. Eu fiz um mapinha ali para mostrar para vocês os núcleos, né, e os postos, que a Marina, inclusive, compartilhou, né, no chat. Eu fiz um mapinha para mostrar para vocês, mas é claro que essa rede ela dialoga com outros serviços, que nós, advogados, não estamos acostumados a conhecer esses serviços, que são os centros de referência da assistência social, que fazem atendimento às pessoas vítimas de violência. Né? Eu sou advogada de vítimas de violência, mas eu não conheço o serviço de referência do município que atende mulheres vítimas de violência. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso conhecer esses serviços, né? Porque o atendimento à minha vítima, que eu estou atendendo juridicamente, pode estar sendo atendido ali. Então, tem muitas coisas, eu deixo também algumas referências, né, alguns materiais de referência que podem ser interessantes. Agradeço muito a oportunidade, fico aberta para perguntas depois da fala da professora Kátia. Obrigada. Obrigado. Agora, passar a palavra para a doutora Kátia, que vai falar um pouquinho da parte processual. Né, doutora Kátia, com a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, professora Verônica. Boa noite, professora Marina. É uma honra estar aqui, a convite da Seção de São Bernardo, da Ordem dos Advogados, e também uma responsabilidade muito grande, né? Falar para os operadores do direito, atuais, futuros, né? Tem vários estudantes. Então, fica aqui meus agradecimentos e minhas preocupações em estar à altura do público, né? E ainda mais depois de uma palestra tão brilhante como a da doutora Verônica, que é especialista aí no assunto. Eu não estou longe de ser especialista desse assunto, a minha visão é mais prática mesmo, em razão do meu trabalho na Justiça Federal. E também em relação à prática de causas criminais, né? Então, rapidamente eu vou passar ao assunto, né, não com essa erudição, mas até com termos bem práticos e do dia a dia dos estudantes, dos advogados. Então, eu peço desculpas e peço para que me dê essa licença de usar essa terminologia mais coloquial,
mas para que todos entendam, eu vou passar sem delongas para a questão da competência. Para falar da competência, porque há aí uma disputa entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, já que o crime de tráfico de pessoas, ele é afeto às duas justiças. Mas para definir quem será o juiz competente, no caso de uma prisão ou de uma investigação, eu preciso me debruçar sobre o tipo penal. Então, vou fazer isso rapidamente. Após a Lei 3.444, de 2016, que revogou os artigos 231 e 231-A do Código Penal, o tráfico de pessoas passou a ser tipificado como sendo um crime de ação múltipla. O que é a ação múltipla? O agente que comete esse crime, ele pode cometer ele agenciando, aliciando, recrutando, transferindo, comprando, alojando ou acolhendo pessoas. O tipo penal, ele é sempre um tipo fechado no Brasil, né? É da maioria dos países, né, digamos assim, civilizados no direito. Por quê? Tem um primado de direito que diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se o agente for acusado de cometer um crime de tráfico de pessoas, mas sem que ele utilizasse de uma dessas condutas, já não dá para dizer que foi tráfico de pessoas. Então, ele precisa agenciar, aliciar, recrutar, está tudo no 149. Mas não só isso, ele precisa aliciar, recrutar, transferir, alojar e acolher pessoas mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Depois passaremos a ver como é importante que essa conduta seja feita nesse modo, pois se não for desse modo, não é tipificado o crime. E tem mais, esse crime é de dolo típico. O dolo dele é para o fim de obter um trabalho escravo, uma servidão, uma adoção ilegal, uma exploração sexual ou a retirada de órgãos e tecidos. Esse dolo, quando o agente comete o crime e perfaz a ação, o modo e o dolo específico, aí nós temos tipificado o crime. A princípio, esse crime, ele é afeto à Justiça do Estado. Porque na Constituição Federal, onde está delineada as competências dos diversos órgãos jurisdicionais, e no artigo 109 está lá o da Constituição da Justiça Federal, da Justiça Federal, o artigo 109 diz que a Justiça Federal é competente para os crimes previstos em tratado, desde que ele toque o território nacional. Então, um crime de tráfico cometido no exterior, com resultados no Brasil, ou cometidos no Brasil, com resultado no exterior, é afeto à Justiça Federal. Se ele não tiver essa característica de transnacionalidade, e eu já vou dar um exemplo logo a seguir, mesmo sendo previsto em tratado, não é da competência da Justiça Federal. Isso à luz do artigo 109 da Constituição. Então, digamos que um grupo de pessoas resolva recrutar trabalhadores, não vou dar esse exemplo de trabalhadores, porque esse vai puxar a competência da Justiça Federal. Vamos lá. Um grupo de pessoas contrata um grupo de mulheres do estado de São Paulo, dizendo, olha, vocês vão ao Rio de Janeiro fazer um show de dança. Só que quando chega no Rio de Janeiro, esse show de dança não é um show, e sim é realizado numa casa de prostituição. É tráfico de pessoas? Sim. Por quê? Houve um recrutamento de pessoas mediante um ardil, uma fraude, o agente ou os agentes, né, se utilizaram de uma fraude, uma mentira, dizendo, olha, vocês vão lá fazer um show de dança.
E elas foram iludidas, foram para o Rio de Janeiro, e chegou lá, o fim, qual que era? Exploração sexual. Eu preenchi todos os requisitos que tipificam o crime de tráfico de pessoas. E esse crime está previsto num tratado internacional que o Brasil é signatário. Porém, ele tocou o território nacional, mas não com a característica de transnacionalidade. Ele se iniciou no território nacional e aqui mesmo se exauriu. A competência afeta a justiça do Estado. Só seria afeta a Justiça Federal se essas mulheres tivessem como destino um outro país. Digamos que elas fossem aliciadas no estado de São Paulo, da mesma maneira, mediante a fraude, e só que o destino delas final fosse o Paraguai. Aí, se nesse iter, esse pessoal fosse descoberto, através de uma investigação policial, ou mesmo um flagrante, ou mesmo se exaurido o crime lá no Paraguai, fosse descoberto que ele se iniciou no território nacional, aí a competência era da Justiça Federal. Agora, alguns dos crimes, né, que não estão previstos no artigo 149, que é o tráfico de pessoas, mas que estão tipificados como crime autônomo, e que, na verdade, são o exaurimento do artigo 149, se eles ocorrerem, aí a Justiça Federal será competente por conexão. Vou dar um exemplo, vai ficar mais claro, né, que eu estou fazendo uma combinação entre dois crimes. No artigo 149, como eu disse, há o dolo específico do agente. Ele quer aquelas pessoas para o fim de ou é trabalho escravo, ou é adoção ilegal, ou retirada de órgãos, ou servidão. Esse exaurimento não é necessário para configurar o artigo 149. Se o agente se utiliza do ardil e contrata uma pessoa para ser dançarina, e ela vai ser prostituta, mas ela não chega a se prostituir, o crime já está perfeito. Ele exauriu o crime previsto no artigo 149. Porém, se, além do dolo específico, ela chega a se prostituir, há um crime autônomo, que é a exploração sexual, como a doutora Verônica já adiantou. Então, o exaurimento da conduta do artigo 149, em todos os casos previstos, ele leva à prática de um outro crime em concurso material. O que quer dizer isso? Aquele agente que aliciou aquela pessoa com algum dos fins previstos no artigo 149, ou retirada de órgão, ou exploração sexual, ou trabalho escravo, se ele consegue essa vantagem, ele comete um outro crime. Então, ele vai responder por dois crimes. Ele vai responder pelo tráfico de pessoas e também por um outro crime decorrente do exaurimento dessa ação. E esse outro crime, por si só, é um fato típico. Um exemplo muito característico é o crime de trabalho escravo. Então, há o aliciamento de pessoas mediante fraude, dizendo, olha, vocês vão para algum lugar lá para trabalhar, só que aí, ao invés dessas pessoas serem trabalhadores, elas viram escravos. Esse crime de aliciamento de pessoas, que é o tráfico, a ele é somado o trabalho escravo. E aí, neste caso específico, mesmo que não toque a transnacionalidade, né, toque o território nacional, mas isso não transborde das nossas limites territoriais, a Justiça Federal vai ser competente. Não pelo crime de tráfico de pessoas, mas sim pelo crime contra a organização do trabalho. Então, isso tem dado bastante conflito, né, entre os diversos juízes, e entre juízes federais e estaduais. Quem decide esses conflitos é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, inclusive tem uma súmula
que é a súmula 122, que diz que a Justiça Federal será competente se houver crimes conexos que sejam da competência da Justiça Federal. Então, ao estudo da competência, o princípio é de que esse caso, né, de tráfico de pessoas, ele toca à justiça comum estadual, essa é a regra. Se houver transnacionalidade, aí vai para a Justiça Federal, em decorrência do artigo 109, que qualquer crime que transborde do nosso território vai para a Justiça Federal, certo? Essa é a regra. E ainda há um atrativo a mais à Justiça Federal se, do exaurimento da conduta do artigo 149, do crime de tráfico de pessoas, decorrer um crime que seja afeto à Justiça Federal. Aí, a competência da Justiça Federal, quanto ao crime de tráfico, será em relação à conexão. Então, nós temos dois crimes, um da Justiça Federal, que é o tráfico, a condição análoga de escravo, e um da Justiça Estadual, que é o tráfico de pessoas. Só que, em relação, como um e o outro têm conexão, a atração é da Justiça Federal. E uma outra curiosidade, né, que eu fui me deter na Lei 13.444, foi a questão da lei tipificar, a lei brasileira tipificar e firmar a competência do Brasil quando o tráfico de pessoas é cometido no exterior, sem tocar o território nacional. Eu achei isso muito curioso. Então, isso quando a vítima é brasileira. Então, veja só, nos crimes de tráfico de pessoas, não se pesquisa a nacionalidade das vítimas e nem dos autores. Se for no território nacional, vai para a Justiça Estadual. Se ele se iniciou no exterior ou se destina aquelas pessoas ao exterior, vai para a Justiça Federal. Porém, se houver crime fora do Brasil, sem tocar o território nacional, mas em caso em que a vítima é brasileira, aí a competência é do Brasil para processar esse crime e fazer investigação, punir os culpados. Em relação a... Eu acho que o que eu tinha que falar era da competência, era isso, nós não temos, assim, uma correlação entre as polícias, que são autorizadas a fazer a investigação desses crimes, né? Nós podemos ter aí uma investigação pela Polícia Civil local, e aí ela se depara com um crime transnacional, e nem por isso a investigação fica maculada, isso já foi superado já muito pela doutrina, jurisprudência, até porque a polícia não sabe, começa uma investigação, nós não sabemos o que vai sair de lá, portanto, pode ser uma rede de tráfico de pessoas local, pode não ser uma rede de tráfico de pessoas, pode não ser nem crime, como de repente a polícia pode se deparar com um esquema enorme e destinando pessoas para fora do país, ou trazendo pessoas de fora do país para cá. Então, a investigação pelas polícias, e isso não altera a competência e nem macula a investigação. Agora, assim que se depare algum fator que traga para a Justiça Federal a competência, que é o caso da transnacionalidade, ou um resultado de um crime que por si só seja da competência da Justiça Federal, por conexão, essas causas são afetas à Justiça Federal. E o que for local fica realmente adstrito à competência da Justiça Comum. No caso do cometimento do crime de tráfico e exaurimento, eu só queria deixar pontuado que os agentes respondem por mais de um crime. Tá? Fora o crime de tráfico de pessoas, o resultado necessariamente vai acarrear uma condenação por um crime autônomo, que no caso seria estupro, né, se for criança destinada à prostituição,
Se for adulto, mas prostituição, o lenocínio, que é a exploração sexual do outro, o trabalho escravo, o transplante de órgãos, a retirada de órgãos também é um crime autônomo, fora a questão da lesão corporal, se ele não conseguir exaurir o segundo crime, e há, inclusive, pena de perdimento dos bens que aqueles que se envolverem na criminalidade conseguirem auferir com essas condutas. Então, as alterações feitas no Código Penal e no Código de Processo Penal, elas são bem atuais, efetivas. No Código de Processo Penal, há previsão de obtenção de dados de telefonia, de cruzamento, de localização geográfica das vítimas. Tem bastante agilidade, a lei prevê, inclusive, que precisa de autorização judicial, mas que se a autorização judicial não vier no prazo de 72 horas, a própria autoridade, o próprio delegado, a autoridade policial pode requisitar diretamente as empresas de telefonia para localizar vítimas. Há a previsão de indisponibilidade de bens, perdimento de bens. Então, é uma lei bem completa, tanto de direito de ordem de direito material, quanto a ordem de direito processual. Eu sei que a parte processual, tirando a competência, não é objeto, né, dessa palestra, mas eu indico que todos deem uma olhada, são poucos artigos no Código de Processo Penal, mas, assim, dá uma efetividade, uma agilidade e uma resposta muito dura aos acusados desse tipo de crime. Até pelo perdimento dos bens, porque todos eles, o que se permeia em todas as ações é o desiderato de obter enriquecimento. É o enriquecimento em relação ao trabalho gratuito do escravo, é o enriquecimento pela venda de órgãos, é o enriquecimento pela adoção ilegal, talvez não por parte da família, mas pelo intermediário, ele vai ganhar dinheiro com aquilo, e isso tudo tem uma resposta muito dura da lei, que prevê o perdimento logo de saída dos bens. Então, o que eu queria dizer era isso, a minha parte era pergunta, e se tiver alguma dúvida, não sei se deu para entender, porque é um compilado de Código Penal, Processo Penal e Constituição Federal. Mas o resultado, na síntese, é isso aí. Excelente. Eu queria só para deixar um pouquinho mais claro, doutora Kátia, eu queria só perguntar aqui uma coisinha, né? O seguinte, tem uma questão. Então, vamos lá, uma menina, uma modelo, né? Ela, para deixar mais claro até para os nossos, foi excelente a explicação, mas para deixar mais claro até para os nossos alunos. Então, uma modelo, ela está sendo contratada para ir para o exterior, para modelar no exterior. Mas está sendo contratado, o contrato está sendo efetivado aqui no Brasil, né? Por uma agência de modelos no exterior. Né? Chegando lá, não é nada disso, e eles estão levando essa modelo justamente para fins de prostituição. Então, seria aí, no caso, competência da Justiça Federal? Desse exemplo, o autor não importa a nacionalidade dele, inclusive não está localizado no Brasil. Tá? A agência é de fora do Brasil. A modelo, tanto importa a nacionalidade, se ela é nacional, brasileira ou estrangeira. O fato ocorreu no território nacional. Ela foi contratada aqui e se destinava ao exterior. Chegando lá, não era trabalho, era prostituição. Ou seja, houve o aliciamento dela no território nacional. Esse aliciamento foi mediante fraude, então nós já temos uma das ações múltiplas do crime e um modo, que é o fraude. E o fim, que é o dolo específico, para o fim de prostituição. A competência é da Justiça Federal, porque tocou o território nacional, mas os efeitos do crime
seriam sentidos fora do país. Então, o que o agente esperava era obter o exaurimento da ação extraterritorialmente, a competência da Justiça Federal. Perfeito. E quando envolve a questão trabalhista, que a senhora mencionou, quando que é competência do trabalho, quando que é da federal, se tem esse conflito? A competência do crime, para o crime, né, de condição análoga de escravo, sempre é da Justiça Federal. Então, se eu tiver um trabalhador apenas, contratado em Campinas, para trabalhar em Campinas mesmo, e esse trabalhador é flagrado depois, reduzido à condição análoga de escravo, quem vai julgar o crime, se ocorreu ou não, é a Justiça Federal. Se esse trabalhador foi aliciado em Campinas, mediante fraude, que era inventando que ele iria trabalhar e não iria, para ser trabalhador escravo, e acabou sendo, nós temos 2 crimes. Nós temos um de redução à condição análoga de escravo e outro de tráfico de pessoas. Nessa situação, os 2 crimes serão julgados pela Justiça Federal, não porque o tráfico de pessoas afeta a Justiça Federal, mas sim porque o crime contra a organização do trabalho é. Então, o juiz federal seria o competente para o segundo crime. O primeiro vai junto por conexão. A doutora Cátia acabou de responder uma pergunta de concurso, né? Agora caiu no último concurso aí. Acho que a Vanderlene está com a... Desculpa, qual que é teu nome, por favor? Vanderlene. Vanderlene. Pode me chamar de Deca. Pode. Então, Deca, por favor, pode fazer sua pergunta. Então, doutoras, eu queria entender se nesses crimes, se existe a decadência ou a prescrição desses crimes. Por exemplo, vamos supor que a pessoa foi traficada para fora do país, mas que depois ela mesma descobre, vamos supor que ela foi adotada lá fora. E aí, quando ela já tem uma certa maioridade, ela descobre que ela foi traficada. E aí ela vem para o Brasil para, talvez, sei lá, conhecer os pais verdadeiros, enfim. Esses crimes, eles prescrevem, há uma decadência ou prescrição, e aonde seria cumprido essa pena, por exemplo? Doutora Verônica, doutora Kátia, se quiserem uma complementar. Eu não sei outra, quem vai responder. Vocês podem complementar. Olha, vou começar a te responder, Vanderlei, obrigada pela pergunta, viu? A questão da decadência da prescrição, eu não saberia te dizer exatamente, porque vai depender muito da legislação também de fora, né? Porque se a pessoa está no país de fora, vai depender do crime, apesar de ele ter sido iniciado no Brasil, cometido no Brasil, ele também tem reflexos fora, né? Apesar de ele ter sido um crime perfeito pelo fato dela ter sido traficada para fora, como a professora Kátia falou. Eu acho que mais complexo do que falar da decadência em si, da questão penal, é se realmente essa menina, né, que foi traficada, se ela vai efetivamente querer entrar com uma ação contra esses pais que, de alguma maneira, adotaram, né? Porque quando um pai adota nessa condição, ele sabe que está traficando uma criança, ele sabe do crime, né? Não foi algo que ele não sabia que estava acontecendo. Né? Ele sabia que aquilo estava acontecendo. Então, para além dessa questão penal, né, o processual penal, tem toda uma outra questão por trás. Agora, você fez uma outra pergunta, que é onde é que a pessoa vai ser processada, né? Se quem comete o crime é um brasileiro, pode-se tentar a extradição se o crime foi cometido ou iniciou cometido no Brasil, né? Agora, se a pessoa cometeu o crime ou está cometendo crime de tráfico é estrangeira, essa pessoa não pode ser trazida para o Brasil, por uma questão de tratados internacionais também que estão em jogo.
O que acontece muitas vezes, e isso é interessante na temática do tráfico de pessoas, a doutora Cátia deve saber até mais do que eu, mas o que eu acompanhei, por inclusive ter participado de alguns processos como pessoa que escutava os telefones, né, na área criminal, como a prova ela é constituída, ela é construída. Então, exemplo, vamos imaginar uma situação de uma criança ou de uma pessoa adulta que está sendo levada para um outro país, numa situação de tráfico de pessoas. Quando se sabe dessa situação, há indícios dessa situação, se começa a investigação no Brasil, hoje existem alguns mecanismos de cooperação, que são, por exemplo, os agentes policiais, que estão nos países de destino, então são policiais brasileiros que estão, por exemplo, no país de destino X, né? Por exemplo, a Espanha, colocar a Espanha como país de destino, há uma comunicação muito mais rápida do que acontecia antes para efeitos de você acompanhar aquela pessoa e não perder o fio daquela vítima. Até para poder identificá-la, mas, ao mesmo tempo, constituir provas, né? Constituir algumas provas para garantir depois esse processo judicial. Então, os mecanismos, eu acho que são muito importantes, Vanderlei, na questão da constituição dessa prova processual. E esses mecanismos de cooperação policial, né, que são mecanismos de cooperação muito mais criados, até pela perspectiva do tráfico de pessoas e do tráfico de drogas também, né, que são crimes considerados crimes transnacionais, eles têm possibilitado a produção de provas que antes eram impensáveis. Antes a gente tinha que passar pela Interpol, aí demorava 6 meses, a vítima já desapareceu. Né? Então, agora, com essas comunicações, o policial sabe que a pessoa está entrando no aeroporto de Guarulhos hoje, uma vítima, uma potencial vítima, uma rede que está sendo investigada aqui. Ele avisa o policial na Espanha, que entra em contato com a polícia lá na Espanha, a Polícia Nacional, e a polícia sabe quando a vítima chega, quem é que pega, eles começam a criar esses traços de prova, e isso ajuda muito na hora de você desvendar uma rede internacional de tráfico. E essa prova depois é emprestada para os 2 países. Obrigada. Então, o Código Penal, a regra geral é que a prescrição se conta a partir da consumação do crime. Tá? Então, consumou, passa a correr. No caso da adoção, especificamente da adoção ilegal, realmente eu teria que estudar. Porque já vi jurisprudência também no sentido de que depende de quando o poder público toma conhecimento do fato. Porque não há uma inércia, né? A prescrição é uma causa extintiva da punibilidade por inércia do poder público. Aí não houve inércia. Realmente eu teria que estudar essa questão, bem interessante. Então, a regra geral é da consumação, estaria prescrito mesmo o crime. Porém, esse crime foi oculto, até da própria vítima. A vítima não sabia que era a maior interessada. Quanto ao local que se cumpre a pena, depende do local em que ele será processado. Do jeito que foi feito a questão, ele seria processado no Brasil. O Brasil teria a jurisdição sobre o caso, porque foi no território nacional que se deu isso, né? A criança era brasileira, essa hipótese, né? E ela foi levada em adoção ilegal. Ele seria processado aqui. Onde ele cumpriria a pena, aí depende se tem tratado de extradição ou não, mas a pena seria aplicada por um juiz brasileiro. Se tem tratado de extradição, é pedida a extradição desse indivíduo que cometeu o crime, né? Do criminoso, e ele vem para cumprir a pena aqui. Se não tem o tratado de extradição, ele teria que cumprir pena onde ele estivesse. Aí entra uma questão toda de diplomacia, porque tem Estado que não reconhece soberania do Brasil para o caso, aí é uma questão mais complexa de direito internacional, vai depender quais os Estados que estão envolvidos, aonde está essa pessoa condenada, né? E se esse Estado onde ele está reconheceria a soberania nacional. Mas o juiz competente para o caso seria um juiz brasileiro, Justiça do Brasil, Justiça Federal, porque tocou o território nacional e o efeito foi sentido fora dele. Obrigada, doutora. Excelência, sabe o que eu queria perguntar também?
por exemplo, né, vamos mudar um pouco o caso. Vamos supor que a moça foi contratada para trabalhar lá num local normal, e aí quando chegou lá era prostituição e tal, e aí conseguiu quebrar a cadeia, tudo, dessa cadeia, essa quadrilha, enfim. E aí descobre quem são os malfeitores e tal. Quanto tempo ela teria para... ela cai naquela condição de 20 anos de prescrição ou não? Ou é uma prescrição diferente esses crimes? Não, no direito penal, o prazo não é um prazo único, depende da pena. Tem uma tabela no direito penal, tá. que é lá, a pena máxima, tanto tempo. Agora, digamos que essa pessoa tenha ficado em cárcere privado, né, sendo prostituta por 25 anos. Quando ela foge, inicia o prazo. Porque o crime foi, talvez a dúvida sua tenha sido essa. Esse crime, a consumação dele se protrai no tempo. Todo dia ele está se consumando. A redução análoga de escravo também. Todo dia eu estou fazendo aquela pessoa como escravo e eu estou praticando o crime todos os dias. A consumação acabou de acontecer. Quando ele foge do cativeiro, quando essa moça foge dessa casa de prostituição, acabou de acontecer. Ali cessou, o delito e a consumação acabou de acontecer. Então, se ela ficar 30 anos, por exemplo, no caso que deram exemplo aqui, da empregada lá, da embaixadora, né, ou uma pessoa que eu trago na minha casa do interior, antigamente era muito comum isso, e deixo ela de escrava na minha casa, ela pode trabalhar 30 anos. O crime está se protraindo no tempo, a consumação dele é todo dia. A partir do momento que aquela pessoa consegue se desvencilhar da situação para denunciar, é a partir dali que vai contar o prazo prescricional, a depender da pena. Então, no Código Penal tem uma tabela, tem lá a pena máxima, e está lá, tantos anos de pena máxima, hipoteticamente, né? De acordo com a tipificação legal, não o caso concreto. A pena máxima é tanto. Está lá na tabelinha o tempo de prescrição. Então, nesses exemplos de trabalho escravo, exploração sexual, dificilmente o crime vai prescrever, porque ele é de continuidade temporal. Como se ele fosse perpetuado. Todos os dias ele está se perpetuando. Exatamente isso. A definição técnica é exatamente essa. Ele é perpetuado no tempo. Tá bom, Eu mandei aqui no chat um caso de um podcast que ficou famoso, né, que é a Mulher da Casa Abandonada, o pessoal acompanhar depois. Vou passar a palavra, então, para a próxima pessoa da fila, que é a Elizabeth. Boa noite, espero que todos estejam bem. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim. Certo? Eu vou dirigir a minha palavra para a doutora Kátia. Boa noite, doutora Kátia. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte, né? Todos nós sabemos que o tráfico de pessoas é uma das formas que mais violam, né, os direitos humanos. E a minha pergunta é a seguinte: se esse crime ele é cometido por um funcionário público, o que muda acerca das penalidades? Ele é alterado, ele é aumentado. E tem uma causa no 149, que é uma agravante. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vou pedir licença para os senhores, vou dar uma olhadinha. Como eu falava desde o meu tempo, falando, vamos ver a lei. Vamos ver a lei. Sim, toda, doutora. 149. Tem uma, eu não sei se é uma agravante ou uma causa de aumento. Vou dar uma olhadinha no artigo. Eu tenho ele aqui no slide. Tem ele no slide? Dá uma olhadinha, por favor. Se é uma agravante ou uma causa de aumento. Qual que é o artigo? É o 149. É 149A. É o caso, aí no caso, a hipótese é do funcionário, servidor público, né? Envolvido. Isso, doutora. A pena é aumentada de 1/3. Então, é uma causa de aumento.
se o crime for praticado por funcionário público no exercício de suas funções. Não, tecnicamente não é uma agravante, né? Nós podemos dizer que no linguajar comum, a pena vai ter uma agravante, mas, na verdade, tecnicamente, é uma causa de aumento. Posso fazer só um comentário? Na verdade, não é sobre isso, mas acho que é muito interessante, que é uma inovação da legislação, e fala o seguinte, olha, deixa eu colocar ele aqui para mostrar, está na letra da lei, né? Para vocês verem como é interessante o que ele traz. No artigo, deixa eu achar o artigo agora, eu estou falando e não estou achando o artigo. Aqui. No artigo 13 do Código de Processo Penal, ele fala assim, na verdade, é a lei, mas ela traz uma modificação do Código de Processo Penal, né? Ele diz assim, nos crimes previstos no artigo 148, 149, 149-A, que é o tráfico, né? O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Isso justamente é para rapidamente tentar identificar uma situação de tráfico, por exemplo, a questão dos telefones. Aí tem no outro, no 13b, ele fala exatamente isso, olha. O Ministério Público ou o delegado poderão requisitar, mediante autorização judicial, aqui com autorização, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. É muito interessante, é muito importante para identificar rapidamente alguém que está tentando, por exemplo, tirar uma criança do país ou tirar uma pessoa do país. Ele só não pode revelar as informações das mensagens, digamos assim, né? Mas ele pode requisitar a localização. Isso é um grande avanço. Sim, era só isso que eu achava que era interessante vocês saberem. Obrigada, doutoras. Obrigada, doutoras. Passo a palavra agora à doutora Vanessa. Seu áudio. Abre o áudio, doutora Vanessa. Pronto, estão me ouvindo? Boa noite, professor Firmino. Boa noite. Boa noite, professora Verônica, professora Marina, doutora Kátia e a todos que estão presentes. Doutora Kátia, eu tenho uma pergunta para fazer. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, desculpa. Eu gostaria de saber se é possível a responsabilização penal, né, da pessoa jurídica, né, pelo crime, né, de tráfico de pessoas, especialmente quando é praticado pelas organizações criminosas com fins econômicos. A responsabilização de pessoa jurídica é um assunto relativamente novo para quem é velha do direito como eu, né? E tem coisa que eu falo assim, olha, isso daí é novo. Eu falo, mas a pessoa fala para mim, não é novo. Eu falo, não, só tem 15 anos. Então, quando eu digo que é uma coisa relativamente nova, com essa observação, porque para quem é velha como eu, isso aí é novo. Mas quando eu iniciei na área jurídica, iniciei a faculdade, muito se discutia sobre o cometimento de crime por pessoa jurídica. Hoje não tem a menor dúvida mais. A pessoa jurídica responde sim. Mas, obviamente, que não só ela, né? Porque muitas vezes é tudo empresa de fachada, né? A pessoa cria uma empresa de cosmético para aliciar modelo, que na verdade vai ser prostituta no exterior, ou mesmo no Brasil, né? A gente sempre pensa no exterior por causa de novela, né? Dessa romantização até da pessoa que vai para o exterior tentar a vida, né? Mas lembrando que o tráfico de pessoas é um crime por si nacional, ele não tem... A transnacionalidade é um acidente, vamos dizer, né? Ele não é transnacional, mas a pessoa jurídica responde sempre, e não só ela, né? Ela e mais os sócios, todos que colaborarem de alguma maneira. O direito penal, ele é um direito da realidade. Todo mundo que de alguma forma lucrou com o crime
vai responder por ele. Eu digo da realidade porque não adianta se esconder atrás de papel, de contrato, falar, não, mas olha, aqui está escrito que era só para usar o creme. Não, no direito penal, nós vamos aos fatos. Os fatos quais foram? Então, não adianta botar no papel, fazer aquela aparência de legalidade, que o dolo, né, a vontade do agente era realmente agredir aquele bem jurídico tutelado, que no caso aqui é a dignidade da pessoa humana, e cometeu aquela infração, não de forma aberta, como disse a doutora Verônica, mas sim, conforme a tipificação do artigo 149-A, vai responder pelo crime. Pessoa jurídica, física, todos os que de algum modo se locupletaram daquela situação. Obrigada, doutora Kátia. Imagina. Doutora Verônica, quer complementar ou passamos para o próximo? Tá. Vamos lá. Adriana, por favor, e aí a gente fecha, a gente encerra por conta do horário. Adriana? Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? A minha pergunta é a seguinte: uma pessoa brasileira está num país há uns 3 anos, sem regularização da documentação para viver naquele país. E aí ela teve a proposta de ir para a Espanha para ser modelo e acabou sendo vivendo uma vida de prostituição. Aí o país que ela estava não vai fazer nada. E o Brasil? Ela vai falar, socorro, Brasil. O Brasil vai fazer alguma coisa por ela ou não? Doutora Verônica quer responder? Que a questão aí acho que não é jurídica, né? Não, É de tirar a pessoa da situação. Então, vou passar para a doutora Verônica. claro que sim, Adriana. Como a doutora Kátia falou, e eu falei um pouco também, o fenômeno do tráfico de pessoas, ele pode se dar a pessoa estando no país, estando no seu país de origem, né, no Brasil, ou ela estando fora. Eu já conheci mulheres, né, nas pesquisas que eu tive a oportunidade de participar, mulheres que viajaram numa condição de migração e que se transformaram vítimas de tráfico em destino. Então, elas foram aliciadas, de alguma maneira, estando no país de destino. E nesses casos, mesmo assim, ela pode pleitear auxílio, ela pode pedir ajuda, ela pode ser, inclusive, trazida, às vezes até num programa de retorno voluntário, como vítima de tráfico, mesmo ela tendo sido vítima de tráfico no país de destino. Então, o fato dela ser brasileira já coloca numa condição de recepção de qualquer tipo de ajuda como vítima de tráfico. Agora, também é claro, Adriana, que ela certamente vai receber auxílio, né, ajuda, conforme as normativas do país em que ela se encontra. Então, exemplo, se ela é uma vítima brasileira, mas ela foi traficada na Espanha, por exemplo, ela vai receber os auxílios e ela vai ter direitos conforme uma vítima de tráfico da legislação espanhola. Né? O que ela pode, sim, ter de apoio é o apoio do consulado, o apoio da embaixada, de repente fazer parte de um programa de retorno voluntário para o Brasil e ser atendida depois do retorno pela rede brasileira, isso sim. Agora, os direitos que ela vai ter são direitos de uma vítima que está na Espanha. Percebe? Entendi. Dá na mesma que ela é brasileira, filipina, uruguaia, argentina, né? O que vai mudar, sim, Adriana, se essa mulher está numa condição de irregularidade documental, ou seja, ela é irregular, ela não tem os papéis para estar ali de forma regular, né? Geralmente o que acontece é que essa mulher ela tem um prejuízo de direitos, porque as pessoas em condição de irregularidade nem sempre têm todos os direitos que uma pessoa regular tem. Entendi, muito obrigada. Nada. Obrigada, doutora Verônica. Bom, vamos encerrar então as perguntas, até por conta do horário. Acredito que a doutora Verônica, o doutor Firmino e eu temos aula amanhã cedo, né, pela Senado. A doutora Kátia tem que estar na Justiça Federal. E já aproveito para fazer os meus agradecimentos e depois passo a palavra para o doutor Firmino fazer
o encerramento. Mas eu queria agradecer, muito obrigada, doutora Verônica, doutora Kátia, pela palestra, foi muito enriquecedora, até para nós, né, que já fizemos assim, uma especialização em Direito Internacional, sempre muito bom ter contato com informações atualizadas, foi uma aula para mim, então peguei vários temas, dicas e vou replicar isso na sala de aula. Agradeço as pessoas que participaram, parabenizar aqui o doutor Antônio Firmino, presidente da comissão, por esse primeiro evento, que foi um sucesso, 84 pessoas, isso é muito bom. Então, muito obrigada e passo a palavra, doutor Antônio, para o senhor fazer o encerramento. Seu microfone está fechado. Obrigado, doutora Marina. Antes de fazer meus agradecimentos finais, eu queria deixar registrado aqui que nós temos um formulário aqui no chat, né, da live, que é para os alunos, quem quiser o certificado, né, esse certificado é só preencher aí, o certificado será enviado por e-mail para os alunos, né. Também agradeço a doutora Verônica pelo esforço, a doutora Verônica não poderia estar aqui, me ligou de manhã, né, está com problema de saúde na família, mas mesmo assim correu, né, deu tempo, né, Verônica? Muito obrigado, doutora Kátia, obrigado, é sempre bom, né, quando nós unimos o direito material com o direito processual, né, principalmente quando nós temos exemplos aí, né, de prática, que é isso, né, principalmente nós que somos professores, é isso que os alunos querem, né, eles querem a prática, né, eu estou vendo aqui, realmente foi um sucesso, né, nosso primeiro evento, Marina, e estejam convidadas, sintam-se convidadas para mais eventos aí da nossa comissão, tá? Mais uma vez, muito obrigado, e está aberto aí para as declarações finais aí de vocês duas, doutora Verônica. Antônio, Marina, professora Kátia, doutora Kátia, eu agradeço muito a oportunidade. Eu não sou de São Bernardo, mas eu me sinto um pouco filha de São Bernardo, porque meu doutorado foi na Universidade Federal do ABC, né? Então, me sinto um pouco filha aí da casa, e agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é importante a gente falar sobre a temática do tráfico de pessoas para os alunos, para os profissionais, e fico à disposição para o que vocês precisarem, Antônio. Espero que não seja num dia como o de hoje, que foi realmente um dia difícil, mas fico feliz de ter dado tempo e de ter podido contribuir também com as falas aqui, tá? Queria deixar registrado também que quem tiver pergunta, né, e não deu tempo de fazer, porque nós estamos batendo quase 2 horas aqui de palestra, né, nós programamos para 40 minutos e já vai dar 2 horas. Então, quem tiver alguma outra pergunta, pode passar para mim, para a doutora Marina, né, até para a professora Vanessa, que está aqui também, e depois nós passamos aí, tanto para a doutora Kátia quanto para a doutora Verônica, tá bom? Ou quem sabe a gente sabe responder também, né, Marina? Tá ok, doutora Kátia? Espero que sim, né, depois de 2 anos de mestrado. Doutora Kátia, por favor, considerações finais. Olha, eu agradeço muito. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi uma honra, como eu disse no começo, e as perguntas são difíceis. Olha, eu fico mais nervosa aqui do que em audiência, viu? Esses alunos aí, depois de formados, eles não vão me atemorizar numa audiência, mas... São nossos, né, Marina, Vanessa? As perguntas muito Pois é. pertinentes, difíceis, perguntas de se fazer pensar. Então, gostei muito. Se tiverem outras perguntas, mandem, que assim eu fico preparada para enfrentá-los aí no dia a dia, porque senão eu vou perder essa batalha, estou ficando velha. E a doutora Kátia, nós vamos trazê-la novamente, Marina, para falar sobre aquela questão do direito de família, se ela aceitar, né? Ela vai aceitar, claro. Olha, o pessoal... Ó, de acordo com as perguntas, eu fiquei muito feliz, sinal que o pessoal tem um senso crítico, né? Ouve informações, mas bota a cabeça para funcionar, e isso é muito raro hoje. Nós não temos, assim, uma coisa de faculdade A ou B ou C, né? Todo mundo tem esse negócio de ter senso crítico ou não tê-lo. E eu achei que o pessoal que está acompanhando, perguntas muito, muito fundadas. Fiquei feliz. Eu agradeço. Sinal que estavam prestando atenção e vai dar frutos.
Obrigado a todos pela participação e até uma próxima. Obrigado, Marina. Obrigada, pessoal. Boa noite. Gente, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.